Hoje vamos revelar um dos mistérios mais comentados da televisão brasileira. Depois de 15 anos, Mônica Torres decidiu se abrir e contar os verdadeiros motivos que a fizeram se separar de Marcelo Anthony. Prepare-se para conhecer fatos inéditos sobre o relacionamento, os bastidores dessa união e de que forma essa decisão transformou a vida dos dois. Descubra a realidade por trás do casamento da atriz com Marcelo Anthony. Será que houve realmente traição? E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as novidades e não perder nenhuma história surpreendente como esta. Mônica Torres, natural do Rio de Janeiro, iniciou sua trajetória artística no final da década de 1970, com sua estreia no cinema em 1979 no filme Ler Famo. Nos anos que se seguiram, ela direcionou sua carreira para a televisão, conquistando papéis importantes que marcaram sua trajetória. Entre eles, destacam-se Letícia na primeira versão de Ciranda de Pedra, no começo dos anos 1980, Cláudia Cowboy em Transas e Caretas e Guida Viana em Rainha da Sucata, trabalhos que consolidaram sua presença durante a chamada década de ouro das novelas brasileiras. Além da carreira, a vida pessoal de Mônica sempre esteve em evidência. Ela viveu 3 relacionamentos formais, sendo 2 deles com atores renomados. O primeiro casamento foi com José Wilker, um dos grandes nomes da teledramaturgia nacional, com quem permaneceu unida de 1986 a 1996, período que coincidiu com o auge de sua carreira. Após o divórcio em 1997, Mônica se casou com Marcelo Anthony, que na época, iniciava seu destaque na televisão após estrear em O Rei do Gado. Embora já possuísse experiência no teatro, o casal compartilhou momentos profissionais e pessoais, chegando a atuar juntos em Belíssima, em 2005. Mesmo diante da impossibilidade de ter filhos biológicos, devido à incompatibilidade sanguínea, Mônica e Marcelo adotaram 2 crianças, Francisco e Stephanie, no início dos anos 2000. Um dos filhos, Francisco, apresentou uma condição de saúde específica, notícia que anos depois voltou à mídia, gerando repercussão e polêmica sobre a família. Apesar de manterem uma vida familiar aparentemente estável por mais de uma década, a relação passou a ser alvo de especulações públicas em 2007. Durante a novela Paraíso Tropical, Marcelo atuava ao lado de Fernanda Machado, que era seu par romântico na trama. Os rumores de um suposto envolvimento entre os dois se espalharam rapidamente, provocando o primeiro grande conflito público entre Marcelo e Mônica. Fernanda, por sua vez, afirmava categoricamente que não havia nada entre eles, destacando que boatos são comuns quando alguém está em evidência. Mesmo com a negação, a repercussão afetou a relação de Mônica e Marcelo, culminando na separação do casal ainda em 2007. Meses depois, Marcelo e Fernanda assumiram publicamente o namoro, confirmando as suspeitas levantadas durante a novela e encerrando a história do casamento que durou mais de 10 anos, durante o qual o casal construiu uma família com 2 crianças. Apesar de toda a controvérsia envolvendo acusações de traição, Marcelo Anthony e Mônica Torres decidiram retomar o relacionamento em 2008. Poucos meses após o término do namoro dele com Fernanda Machado. Antes de oficializar o romance com Marcelo, Fernanda havia negado veementemente qualquer envolvimento com ele enquanto ainda mantinha seu próprio relacionamento, enfrentando rumores e especulações. Após a reconciliação, Marcelo e Mônica permaneceram juntos até 2010, quando finalmente se separaram. Ao longo dos anos, ambos fizeram declarações públicas sobre fidelidade e relacionamentos. Em entrevista naquele mesmo ano, Mônica afirmou: "Um casamento longo pode levar ao desgaste e até a traições. Todos estão sujeitos a isso, mas depende de como cada casal se organiza. Se houver acordo para algo aberto, tudo bem, mas eu tenho dificuldade com isso. Prefiro manter limites claros. Não vejo graça em trair. Pode acontecer, mas organizar a vida para viver sempre mentindo é exaustivo. Eu não sinto nenhuma atração por traição." Naquele período, Mônica estava dedicada ao trabalho e à criação dos filhos, interpretando uma personagem com problemas matrimoniais, o que acabou se relacionando de forma inesperada com sua própria experiência pessoal. Anos depois, em 2017, Marcelo também comentou sobre o tema de forma semelhante em entrevista, referindo-se a um personagem que interpretava.
ele declarou que a traição não é algo positivo, quase uma questão de falta de caráter, e ressaltou a importância da parceria e cumplicidade em uma relação, salvo se o casal combinar ter uma relação aberta. Embora o contexto fosse a participação dele na novela Rock Story, a declaração acabou despertando curiosidade sobre sua vida pessoal. Além das polêmicas do casamento, o casal enfrentou um desafio ainda maior relacionado à adoção de um dos filhos, mantendo muitos detalhes em sigilo até que fosse apropriado revelá-los. Marcelo e Mônica tiveram contato pela primeira vez com Francisco ainda bebê, em 2003. A novidade que chamou atenção anos depois foi a condição de saúde do garoto. Ele era soropositivo quando foi adotado, algo que o casal só revelou mais recentemente. Mônica descreveu o encontro. No primeiro olhar foi como se meus olhos se conectassem com os dele e pensei, onde você esteve todo esse tempo? Senti uma saudade imensa. O casal contou que a decisão de adotar Francisco envolveu múltiplos fatores. O primeiro foi a emoção de vê-lo ainda bebê, em um trabalho voluntário no orfanato, e a vontade de enfrentar o preconceito da época. Outra razão foi proteger o menino do estigma social associado à doença. Felizmente, ele não contraiu o vírus. Em junho de 2023, Marcelo detalhou o processo de adoção em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, compartilhando desde o primeiro encontro com Francisco até os problemas de saúde que ele enfrentou na infância, emocionando-se ao falar sobre a experiência. Era como se eu visse em Francisco uma versão menor de mim mesmo. Ele veio ao meu colo e quando olhei, estava me olhando sorrindo. Passava por tantas dificuldades e ninguém dava atenção a ele. Francisco, por nascer de uma mãe portadora do HIV, tinha riscos muito altos de contrair a doença e até de morrer prematuramente. Felizmente, isso não se concretizou. Marcelo relata que qualquer complicação desapareceu já nos primeiros meses após a adoção. Outros problemas de saúde que surgiram no início, quando ele ainda era bebê, foram superados após exames detalhados. Ele sempre lidou com refluxo e algumas dificuldades no início, mas nunca mais apresentou complicações desde então. Inicialmente soropositivo, Francisco chegou a negativar. Jura por Deus? É verdade, velho. Ele negativou comigo. Em 2025, o tema voltou a repercutir. Durante entrevista à revista Veja, Marcelo explicou que, quando compartilhou a história, algumas pessoas interpretaram mal suas palavras, acreditando que ele estaria expondo o filho, o que não era o caso. Ele então detalhou novamente como foi o processo de adoção, e como seu filho superou as questões de saúde ainda bebê. Marcelo também comentou sobre a vida atual de Francisco em Portugal, onde mora sozinho, sendo o único dos filhos a ter independência, além de revelar os planos do jovem, que está prestes a se tornar chefe de cozinha. Esses relatos ajudam o público a compreender melhor a experiência de adotar uma criança nessas condições e promovem uma reflexão sobre preconceito e discriminação. Anos atrás, Mônica Torres também comentou sobre a adoção de seus 2 filhos com Marcelo, mas de forma mais reservada, sem entrar em detalhes pessoais. Ela destacou apenas o processo em si e a importância do gesto, como quando perguntou ao ex-marido se toparia adotar outra criança. Apesar do esforço e do cansaço envolvidos, ela enfatizou que a experiência foi recompensadora, pois, ao adotar as crianças, não apenas elas foram beneficiadas, mas ela também se sentiu transformada por elas. Ser escolhida e escolher um filho é uma experiência intensa. A emoção é a mesma com Isabel, Francisco ou Stephanie, a emoção da chegada de um filho. Mônica reforçou que a intensidade de ser mãe biológica ou adotiva é igual, lembrando também de sua filha Isabel Wilker, fruto de seu casamento com José Wilker. Mesmo enfrentando momentos difíceis na criação das crianças e uma crise no casamento, ela manteve sua carreira e assumiu novos projetos. Hoje, aos 67 anos, Mônica passou por outros relacionamentos e participou de diversas produções. Após Lei do Amor na Globo, em 2016, ela atuou em Apocalipse na Record, em 2017, e depois passou uma temporada fora do Brasil. Morando 6 anos em Portugal, aproximou-se mais dos filhos, já que Francisco foi viver com Marcelo, que atuou por um período em novelas lusitanas e hoje trabalha como corretor de imóveis de luxo. Mônica retornou ao Brasil para continuar sua carreira e recentemente participou da novela Beleza Fatal na plataforma Max, interpretando um papel de destaque na história. Qual é a sua reação após as recentes declarações de Mônica Torres sobre o término com Marcelo Anthony? Conte pra gente nos comentários. Se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Agradecemos por ter acompanhado até aqui e nos vemos no próximo vídeo.